Eu trabalhei na Manchete 34 anos, desde garoto. Eu fui trabalhar na Manchete Esportiva quando tinha 16 anos. Depois de 2 anos e tanto, eu passei para a revista Manchete. Eu fui ser chefe de reportagem da revista Manchete, onde vivi mais 8 anos, sempre com uma relação muito íntima com a família Bloch, particularmente com o Pedro Bloch, que era meu compadre, e com o Adolfo Bloch, que era o nosso comandante e que era um homem excepcional, de características extraordinárias. O que eu aprendi nos primeiros momentos do jornalismo, eu devo muito àquilo que vivi ao lado da família Bloch, que foi muito importante na cultura do nosso país, por ter sido uma presença marcante e que deu a minha oportunidade de ser um jornalista de primeira ordem, eu diria. E vivi com isso uma realidade extraordinária para um jovem judeu da zona norte do Rio de Janeiro. Eu tive o privilégio de conviver com os Blochs, que eram gráficos, tipógrafos, como eles se consideravam, vieram da Rússia, né, da Ucrânia, e se colocaram no Rio de Janeiro e aqui fizeram uma carreira muito bonita que, evidentemente, marcou uma presença importante na cultura brasileira. Eu era compadre do Pedro Bloch com muito prazer. Ele foi padrinho, Sondik, como nós dizemos na nossa religião. Ele foi o Sondik do meu filho Celso, mais velho. Isso quer dizer que ele era uma figura abençoada na nossa religião e no nosso relacionamento. Nós tínhamos com ele uma relação fraternal que eu mantive até a sua morte e que me deu um prazer imenso, porque o Pedro Bloch foi um dos homens de cultura mais importantes do nosso país. Para os judeus, a educação é fundamental. Isso está na nossa religião, está nos nossos livros. Então, tudo aquilo que valorize a educação afina com as propostas do judaísmo de um modo geral. Eu tenho uma formação judaica muito forte e eu prezo isso muito. Israel tem um desenvolvimento científico e tecnológico de primeiríssima ordem. E um fato que eu posso destacar hoje aqui é que Israel é o país do mundo em que há mais prêmio Nobel. Isso é a comprovação da qualidade do que a ciência israelense representa para o mundo. E nós, como judeus, ficamos muito felizes com isso, porque é a comprovação de que se valoriza muito a educação, a ciência e a tecnologia no Estado de Israel, apesar da sua pouca idade. Não é? O Estado de Israel ainda é relativamente recente. Esse é o caminho para que nós possamos ter melhores resultados no desenvolvimento científico e tecnológico. Eu tive o privilégio de entrar para a academia na cadeira número 18, RAI,
Uma vez o Adolfo Bloch recebeu a visita de um rabino de São Paulo, e o Adolfo falou para o rabino: Rebbe, veja só que coisa, o Arnaldo, que coincidência, o Arnaldo entrou para a cadeira 18 na Academia Brasileira de Letras. O rabino olhou fundo para os olhos do Adolfo, os olhos azuis do Adolfo, e disse: senhor Bloch, para Deus não há coincidência. E ficou essa frase marcante, que para mim foi alguma coisa fundamental. Para Deus não há coincidência. Deus quis que eu entrasse na cadeira número 18, RAI, e assim eu estou na academia há 34 anos e gozando do privilégio de conviver com aquelas figuras imortais, alguns já se foram, mas são todos muito importantes para a cultura brasileira, onde eu tenho podido também exercer a minha atividade cultural, literária, e sem esquecer jamais a minha procedência, a minha origem judaica. Existir ainda no tempo presente alguma coisa como manifestação antissemita é uma coisa quase inacreditável, mas existe e nós temos que cuidar disso com muito carinho. Eu já sofri, sim, problemas de antissemitismo, sobretudo quando estudava numa escola católica chamada Colégio Veracruz, na Tijuca, e eu sofri alguns momentos que são inesquecíveis, porque eu era chamado de alemão, eu era chamado de estrangeiro, e isso tudo me atingia muito. A mim e a minha irmã, Raquel, que também sofreu o mesmo tipo de problemas. Mas nós temos força para resistir, tivemos forças para resistir e temos força ainda hoje para dizer que o Brasil é um país de índole democrática, o Brasil é um país que rejeita esse tipo de atitude e que, portanto, não pode ser sensível a não ser para deplorar a existência de antissemitismo. A CONIB tem uma preocupação com a religião, com os valores do judaísmo. E eu acho isso essencial para as novas gerações. Nós não podemos deixar de pensar na garotada, nos jovens, naqueles que, nas escolas, professam o judaísmo com muito ardor, com muita devoção. Isso é fundamental para a preservação dos nossos valores judaicos e nós temos que cuidar disso com muito carinho.